Olá, meus amigos e amigas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vivendo. Esse é o canal virtual da Escola de Educação Emocional, com o nosso treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Márcio Lúcio Miranda, médico, ginecologista, obstetra, psicoterapeuta e treinador de habilidade de relacionamento interpessoal por mais de 42 anos. Para você que está chegando aí agora, seja bem-vindo ou bem-vinda. Agregue-se à nossa comunidade de relacionamento interpessoal, comunidade de amor e bem-querência. Muito bem, estamos hoje com a finalidade de abordarmos o tema do último degrau da escada metafórica do primeiro módulo do treinamento, que se chama Criando Raízes. Já estamos aqui por 18 semanas e o nosso tema hoje é ciladas. Ciladas significa armadilhas. Quais são as armadilhas que nós, treinandos virtuais, fazendo essa nossa caminhada para o desenvolvimento dessas habilidades, podemos cair? Muito bem. Então, esse é o nosso tema, ciladas. Antes, vamos fazer uma pequena revisão do nosso último encontro. Vocês estão lembrados? Nós falamos sobre a questão do pré-teste, da necessidade de fazer um pré-teste para que a gente possa, no final do treinamento, avaliar os ganhos que a gente teve com esse processo, com esse trabalho. Na semana passada, eu falei que nós iríamos escrever uma carta para nós, essa carta, né? Eu já fiz a minha, essa daqui. Íamos responder 2 perguntas, pegar os papéis, as folhas, onde a gente fez essas perguntas e respondeu as perguntas, colocar aqui dentro desse envelope, fechar, lacrar, porque aqui vai estar escrito coisas íntimas nossas que nós não gostaríamos de que tivesse acesso às pessoas que a gente não escolheu para isso. Muito bem, fechar, guardar muito bem para manter a nossa privacidade. Olha, datar, colocar o dia da semana e a hora. Para quê? Para que no final do treinamento a gente faça uma outra carta semelhante a essa, que a gente vai chamar de pós-teste. Depois de fazer o pós-teste, então a gente vai abrir o envelope do pré-teste, vai comparar com a carta que a gente fez de pós-teste. Essa comparação vai nos dar elementos para comprovar as mudanças, os ganhos que a gente teve nessa nossa caminhada. Muito bem. Vocês estão lembrados quais eram as perguntas? Então vamos relembrar. Eram 2 perguntas. A primeira é: como que eu estou hoje? A segunda é: e como que eu gostaria de estar hoje? Como que eu estou? Como que eu gostaria de estar? Naquelas 3 áreas que a gente falou da última vez. Na área emocional, na área física, na área intelectual e na área espiritual. Né? Fisicamente, emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente. Isso, como que eu estou e como que eu gostaria de estar. Foi o último encontro. Quem não está muito bem lembrado, é só voltar no vídeo do último encontro, no 17º. Pois bem, então, os avisos habituais que a gente sempre dá, vamos deixar para o final da apresentação. Vamos lá para as ciladas. Como já fiz de outra vez, nós vamos compartilhar um PowerPoint. Então, as principais ciladas no treinamento das habilidades de relacionamento interpessoal. Quais são as principais armadilhas? Bom, antes de falar isso, está a nossa escada,
relembrando vocês mais uma vez. E quero avisar aquelas pessoas que estão chegando agora, hoje, pela primeira vez, elas têm toda a possibilidade de pegar a caminhada. São 18 encontros, são 18 gravações pequenas, não são grandes. Dá para você fazer uma revisão de tudo que a gente falou, porque está tudo registrado nas gravações, nos vídeos, e você pode fazer essa caminhada conosco a partir de agora. Vamos em frente. Vamos atingir a nossa meta de aprender a viver melhor com as pessoas e consigo mesmo. Então, a gente passou, esse é o módulo que a gente começou a trabalhar com ele, dentro raiz, e a gente fez essa caminhada aqui, subiu essa escada. Essa nossa escada é longa, essa é a escada do primeiro módulo. A palavra-chave é conviver. A metáfora é uma árvore bem enraizada, é uma árvore que tem segurança. A pessoa que tem uma rede de relacionamentos confiável, uma rede confiável, ela tem onde segurar. Por isso ela tem segurança. A gente definiu a insegurança como falta de lugar para segurar, falta de pessoas com quem a gente possa contar. Muito bem. Então a gente começou aqui na apresentação, depois a gente falou sobre o pacto, falou sobre quem é você. Fizemos 3 vídeos, aliás, 4 vídeos sobre quem é você. Vocês estão lembrados que a gente ficou escutando 4 treinadores que fazem parte da nossa equipe. Eles se dispuseram a falar quem era eles, para servir de modelo, para servir de amostra para os treinandos virtuais terem uma noção exata do que era que a gente estava dizendo, quando era preciso dizer da gente para se mostrar e para se tornar conhecido e assim se tornar confiável. Pessoas importantes, pessoas significativas. Aqui nós falamos muito sobre a dependência com a dependência e levantamos a bandeira da interdependência. Vocês vão lembrar disso. O batismo do grupo, a importância de ter nome, uma história do modelo de ajuda, de onde começou, de onde veio esse trabalho aqui, que nós estamos colocando, apresentando para vocês. Depois, o conceito de quem precisa de ajuda. Na semana passada, a retrasada, a gente falou sobre a questão de quem pode ajudar, né? Da questão do ajudador. Falamos na semana passada do pré-teste. A gente acabou de agora fazer uma revisão rápida a respeito disso. E hoje a nossa meta é essa daqui. As ciladas que nós podemos cair na caminhada nossa para o desenvolvimento dessas habilidades. Que ciladas são essas? Quem é que faz essas armadilhas para nós, nesse caminhar, nesse processo? É inconsciente da gente. Por quê? Porque a gente vai abordar de uma maneira bem objetiva o nosso sistema de crença. Para quê? Para verificar se as nossas crenças que estão lá vigentes, elas são coerentes, são compatíveis, são boas para o nosso momento de vida atual. A vida vai mudando, a sociedade vai mudando, os conceitos vão mudando, mas as nossas crenças não. Elas ficam lá dentro, cristalizadas. E algumas vezes elas começam a dificultar a nossa vida, a nossa adaptação na vida nova que se apresenta a cada dia. Então, esse treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal, a finalidade básica dele é entrar nesse sistema de crença. Aquelas crenças vigentes, que são úteis, que nos ajudam a viver melhor, vão ser preservadas e valorizadas. Aquelas crenças que estão dificultando a nossa caminhada, nos prejudicando, criando sofrimento para a gente vai identificá-las também. E a partir dessa identificação, a gente vai escolher mantê-las ou não. Isso aí é um trabalho que cada um vai fazer muito consigo mesmo. Mas para não abrir esse sistema de crença, o nosso inconsciente, achando que está nos protegendo, de quê? De mudanças. Porque o nosso inconsciente tem medo de mudança. Então, o que ele faz? Ele cria ciladas, armadilhas para nós. Né?
Esse sistema de crença, a gente usa uma metáfora para representar esse sistema de crença. A gente fala que o nosso inconsciente tem uma caixa preta, igual os aviões têm, e que pega todas as informações que a gente vai, no decorrer da vida, vai agregando, põe dentro dessa caixa preta e fecha. E são essas informações que a gente agrega que viram as crenças da gente. E são essas crenças que comandam o comportamento da gente, que comandam os sentimentos da gente. Existe uma relação, que é a seguinte: a crença gera o pensamento gera o sentimento gera as nossas ações. Então, se eu quero mudar as minhas ações e os meus comportamentos, eu preciso de acessar o meu sistema de crença, porque é de lá que nascem os pensamentos. E os pensamentos é a fábrica dos sentimentos. E o sentimento é que nos leva a reagir de uma maneira ou de outra. Então, essas ciladas, elas são uma manobra do nosso inconsciente. Por isso, nós vamos tentar desmascará-las, porque elas estão mascaradas, elas estão escondidas. Nós vamos tentar tirar a máscara. E no momento onde a máscara, por causa da pandemia do Covid, é muito bem-vinda. Mas no nosso sistema de crença, as máscaras não são bem-vindas, porque lá os vírus que podem atacar a nossa vida são vírus internos, são vírus que estão localizados lá no nosso inconsciente e a gente precisa de arejar, abrir essa caixa preta para que o ar entre e leve o vírus que nos prejudica no dia a dia. Muito bem, eu acho que consegui, de alguma forma, deixar claro a origem dessas ciladas. Muito bem, vamos então caminhar um pouco nelas. Quais são? Dentro do nosso trabalho, nós temos que ter alguns conceitos bem sedimentados, para evitar que a gente fique empacado. Olha que o empacamento está lá no item 9. A última cilada que nós vamos focalizar nessa relação é o empacamento. Então, tudo que a gente vai fazer, todos esses tópicos que nós vamos mandar por eles, é para evitar o empacamento. Né? Porque o empacamento é que não nos deixa adquirir esse novo conhecimento, que é um conhecimento no nível psicopedagógico. Psíquico por quê? Porque através dele você muda o seu psiquismo, você muda a sua maneira de sentir, você muda a sua maneira de pensar. Pedagógico por quê? Porque ele é ensinável, ele é transferível, é uma habilidade. Habilidade você aprende e você transfere. Muito bem, então vamos lá no primeiro. Vamos trabalhar lá com o primeiro. O treinamento não é terapia. Às vezes as pessoas acham que vão fazer o treinamento das habilidades de relacionamento interpessoal, isso aí vai ser uma terapia. Não é. Então, aqui vai um aviso. Cuidado com as ciladas encontradas no treinamento. Embora ele seja terapêutico, ele não é terapia de grupo. Isso significa assim, terapia de grupo vai por um canal, por um caminho. O treinamento das habilidades vai por outro. Embora os dois possam se cruzar em um determinado momento, até produzir efeitos semelhantes. Mas cada um vem por um caminho diferente. Isso significa que se você estiver em um processo psicoterapêutico, não pare o seu processo psicoterapêutico. Continue com ele. Se você precisar de um ponto de socorro emocional, vai buscar uma terapia, porque ela vai te dar todo o suporte para o sofrimento que você está vivendo no momento. Ok? O treinamento não tem essa finalidade. Mais importante do que falar do problema, olha aí, é adquirir repertório para resolver os problemas da vida. Até o último dia de nossa vida, nós estaremos envolvidos em situações problemáticas que precisam de clareza, discernimento e solução. Ninguém vive sem ter problemas para resolver. Dos menores aos maiores. Mas a nossa vida é uma constante solução de problemas.
E o treinamento da habilidade de relacionamento pessoal, ele te dá, através da percepção, ele te ajuda a lidar melhor com essas situações. Muito bem. Olha aí, a catarse, que é o falar dos problemas, alivia. É igual analgésico para a dor de cabeça. Você toma analgésico, a dor de cabeça passa. Mas a dor de cabeça cura, sara com analgésico? Não. É por isso que as pessoas falam dos seus problemas e continuam falando. E continuam queixando. Né? É preciso ir na causa e não perder tempo com os efeitos. O que é o efeito? O efeito é aquele mal-estar, aquela dificuldade emocional, aquela tristeza que a gente tem. Né? Falar delas diminui. Diminui sim. Mas resolve? Não. Precisa de ir lá onde o problema é gerado. Né? E aí a gente usa a seguinte metáfora. Para ficar livre da fumaça, é preciso descobrir onde está o fogo para apagá-lo. Quem faz isso? Processo psicoterapêutico. Né? E aí nós vamos, então, entrar na segunda cilada. A segunda cilada é a questão de estar certo ou errado. Nosso sistema de crença, ele é todo baseado nesses dois parâmetros, certo ou errado. Se você está certo, você é amado. Se você é errado, você é excluído. Mas acontece que o nosso sistema de crença, ele está muito sujeito às influências da sociedade. Ele é muito social. Então, por exemplo, você pode pegar um conceito e esse conceito ser simultaneamente certo e errado. Você pode pegar um determinado comportamento, ele pode ser, em determinadas situações, avaliado como certo, em determinadas situações, avaliado como errado. Explica isso para mim. Vocês devem estar falando isso. Vou explicar. Presta atenção. Vamos pegar o ato de matar. Matar. Matar é o quê? Errado. Todos vocês já pensaram, matar é errado. Quem mata, o que merece? Cadeia. Ficar preso. Punição. Perigoso. Não pode ficar na sociedade. Tem que ficar restrito em um determinado lugar onde não tenha ação sobre a sociedade. Tá certo. Estou de pleno acordo. Mas, olha, e matar na guerra? Matar na guerra é outra coisa. Né? Quem mata na guerra é um grande matador. Matou muitos inimigos. O que ele ganha? Condecoração, medalha. É o herói. Né? Então, olha aí. O ato, o comportamento é o mesmo. Matar. Mas a situação faz com que a conotação desse comportamento seja diferente. Então, usar esse parâmetro certo e errado é um parâmetro que pode nos colocar em situações como essa que nós estamos conversando agora. Né? Qual é a saída para isso? Não é lógica, porque o comportamento é o mesmo, é tirar a vida de outro ser humano. Né? As justificativas não mudam o fato é matar. Pois bem, então nós vamos trocar esse conceito de certo e errado dentro do treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal, dentro da maneira de ver a vida, por o quê? Nem certo nem errado. O melhor é se perguntar, olha lá, tá bom ou tá ruim? Porque aí a resposta não vem da nossa cabeça, não vem do social, não vem daquilo que foi colocado aqui dentro, pelo que foi dito quando a gente era pequeno. A gente foi, de alguma forma, assim, amestrado. A gente foi que nem um animal é amestrado. A sociedade amestra a gente. Né? Isso veio, esse certo, esse bom e ruim, vem de onde? Vem do coração. Vem de dentro da gente.
Então, é esse conceito que nós vamos usar. Tá bom ou tá ruim? E aí a gente vai verificar o seguinte. Se tiver bom para mim e bom para você, vai estar o quê? Bom para nós. E se tiver bom para mim e se tiver ruim para você? Estará ruim para nós. Não tem jeito de você estar numa relação de encontro um com o outro, quando a mesma situação pode estar bom para um e ruim para o outro. Vai gerar o quê? Um mal-estar. Então vai ficar ruim para os dois lados, né? Então, tem que estar bom para mim e estar bom para você, para que as coisas fiquem boas para nós. Então, essa é a conduta, esse é o comportamento que a gente vai adotar a partir desse treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal. O mais importante do que a resposta correta, olha aí, é o quê? É a pergunta certa. E a pergunta certa qual que é? Está bom? Ou está ruim? Essa é a pergunta correta. Vamos passar para o terceiro nó no treinamento, né? A terceira armadilha. Se chama generalização, né? Então aí, olha aviso, cuidado com a generalização. Ela distorce a nossa percepção, trunca a comunicação, dificulta os relacionamentos. Olha aí, nós não é humildade. Quando eu digo nós, eu não estou sendo humilde. E, na verdade, eu estou sendo falso. Eu estou me escondendo atrás do nós para não dizer eu. É uma forma destituída de vaidade, não é uma forma destituída de vaidade de se colocar. É uma forma de se esconder atrás do outro para não ter que assumir as próprias opiniões e decisões. Nós é uma coisa grave. Nós é a maneira mais fácil e frequente de generalizar. Toda vez que alguém está dizendo nós, ele está generalizando. E aí, é uma maneira também fácil de manipular resultados. Eu posso, numa reunião, dizer, nós achamos que, quando na realidade eu estou falando em nome do grupo. E não represento o grupo realmente. E o grupo fica, às vezes, impactado, porque quando eu falo nós, ele não sabe qual é a opinião dos colegas que estão do lado. Então ele fica calado, ele pensa, bom, essa não é a minha opinião, mas ele está dizendo que é do resto do grupo, porque ele está usando nós. Né? Então nós é uma maneira fácil e efetiva de manipular resultados. Aqueles ditos líderes, que não são verdadeiros líderes, utilizam muito essa palavra, nós. E aí a gente diz para ele o quê? Olha que coisa interessante. Eu não quero saber o que nós pensa. Eu quero saber o que cada um pensa, para assim chegarmos a um verdadeiro consenso. Então, quando diz alguém em uma reunião, diz nós, a pergunta deve ser quem? Nós quem? E aí a gente pode dizer, quem pensa dessa maneira? Levanta a mão. E a gente vai levar um susto, porque muito poucos vão levantar a mão. E se isso acontecer, o que foi aquilo? Foi uma tentativa de manipular resultados. Então, cuidado com nós. Cuidado com quem conjuga a primeira pessoa do plural. Ela pode estar falando pelos outros sem pedir autorização. Muito bem. Vamos para a quarta cilada, especialização em cada passo. Como que é isso? Querer dominar cada passo como se ele fosse único e o mais importante de todo, atrasa a caminhada do grupo. Então, esse desejo de ficar especialista em cada passo, ele segura o andamento do grupo. E a gente sabe que você só vai adquirir o conhecimento quando você
fechar todo o processo, né? Você está aprendendo por partes, e a parte não é o todo é a somatória das partes, né? E a gente diz o seguinte, que a gente só aprende o passo de baixo quando a gente passa para o passo de cima. É interessante no treinamento das habilidades de relacionamento interpessoal, que quando você está numa habilidade, e essa habilidade está ficando bem introjetada, e você está tendo intimidade com ela, sem você perceber, você já começa a falar da próxima habilidade que vai precisar, do próximo elemento que precisa de entrar para completar aquele módulo, né? Vamos supor, a gente está falando sobre abrindo as portas da percepção. Quando você começa a ficar bem em observar, intuitivamente você já começa a falar sobre o escutar, que é o outro elemento da percepção. São os dois elementos, né? Observar e escutar, que leva a perceber. Muito bem. Então a gente só domina o passo de baixo quando a gente passa para o passo de cima. O degrau de baixo só fica dominado quando a gente já subiu para o degrau de cima. Muito bem. Então, a gente só vai dominar o processo todo quando a gente terminar o último degrau do último módulo. E a gente fechar todo o processo, né? E a gente fala que, então, o quebra-cabeça, o treinamento é como um quebra-cabeça. Ele só fica pronto quando colocamos a última peça, né? A gente vai colocando as peças e vai dando formato, vai dando compreensão. Mas é quando você fecha a última peça é que ficou pronto, né? Assim também é o treinamento. Vamos para a cumplicidade. Cumplicidade é uma coisa complicada. No treinamento, a gente vê muito essa questão da cumplicidade e como que ela interfere no dia a dia da nossa vida, né? Por quê? Porque ela é excludente, né? A cumplicidade destrói o grupo. A cumplicidade quebra a unidade grupal. Quando duas pessoas formam cumplicidade, o que acontece com o restante do grupo? É excluído, né? Então, o que forma, então, quando duas ou mais pessoas se juntam dentro de um grupo maior? Forma uma panelinha. E a panelinha, o que é? É a fratura da unidade do grupo como um todo, né? E a gente então fala, a cumplicidade é ruim? Não. A cumplicidade é ótima quando ela é a dois. Aonde? No quarto fechado, né? Isso tem a ver, essa abordagem tem a ver, ela respinga na questão familiar. Então vamos supor que tem uma família, são famílias de, vamos supor, seis filhos naquela família. Se formam cumplicidade de um irmão com o outro, o que acontece? Eles ficam juntos e os outros ficam o quê? Excluídos. É por isso que, às vezes, numa família é difícil ter uma unidade, porque vai se formando essas cumplicidades, são cumplicidades naturais, porque aquele que nasceu mais próximo de mim, eu só fico mais ligado a ele. Às vezes não, às vezes tem um que nasceu muito primeiro, é aquele que cuida mais de mim, eu formo uma ligação com ele. Mas toda vez que eu ligo com um, eu desligo dos outros, né? E como é que é essa relação com os pais? Se existe uma relação muito ligada dos pais, o que acontece com os filhos? Ficam sozinhos, né? Então é preciso que os pais tenham consciência disso, que eles precisam de se ligar fora da relação grupal. Quando está na relação grupal, eles têm que se dividir pelo grupo inteiro, sem criar cumplicidade com nenhum filho e nem com o próprio parceiro, para que você tenha um grupo coeso, uma família bem elaborada, né? Então, prestar atenção bem nessa questão da cumplicidade. A gente fala que a cumplicidade, elas são verdadeiras células cancerosas, são capazes de destruir o todo do organismo. É o tomate podre.
dentro da cesta de tomate boa. Um tomate apodrece, o que acontece com os outros tomates? Vão apodrecer também. Então, uma relação de cumplicidade dentro do grupo é como se fosse um tomate com o outro. Para lidar com essa cumplicidade, é preciso estar atento, saber que ela existe. E ela, você tem que perceber no sutil. E às vezes no não manifesto. Então precisa de percepção. E a percepção, ela está ligada a saber que ela existe. E que ela é danosa. Que ela não pode existir. Então a gente fala que a cumplicidade é como um lobo com pele de cordeiro. Pode ser confundido com uma bela amizade. Né? Depois, olha que gracinha, como que fulano gosta tanto de ciclano, né? Dentro do mesmo grupo. Não é nenhuma gracinha. Eles vão fechar e vão excluir o grupo. E o grupo também, por outro lado, vai ter uma reação de represália contra esse abandono, né? quanto a essa rejeição que eles vão sentir por parte desses que estão compliciados. Cuidado com a carapuça. O que é isso? Frequentemente, os treinandos questionam o treinador se o que foi dito em grupo foi dito para ele. Sabe qual é a resposta? A resposta é não. A resposta é sempre não. É normal as pessoas se identificarem com o que está sendo dito e está sendo ensinado. Por quê? Porque o que se está ensinando tem a ver com as questões humanas, né? Então, é claro que a carapuça foi feita para todos, mas não em especial para um ou para o outro. Afinal de contas, estamos tratando do comportamento humano e nós somos humanos. Né? É preciso que isso fique bem claro, para que ninguém se sinta ofendido. Olha, sentir ofendido, ficar ofendido, é uma forma de defesa que geralmente usamos para não encarar a realidade, o novo, evitar as mudanças. Está escutando o meu inconsciente? Que é você que boicota o novo, porque o novo é desconhecido. E você lida mal com o desconhecido. Viu, meu inconsciente? Eu também lido, é claro. Fazemos parte. Estamos no mesmo bar. Finalmente, 7. Ficar confuso. Algumas pessoas buscam o treinamento na esperança de ter respostas para suas dúvidas. Outras querem tornar-se ajudadoras ou treinadoras. Outras ainda buscam ao grupo na esperança de poder aprender a ajudar parentes, queridos, filhos, parceiros, pais, irmãos, amigos. E para esse terceiro grupo, a gente sempre diz o seguinte: sem o pedido de ajuda, nada pode ser feito. Não adianta você ficar com uma credibilidade boa, com uma disponibilidade excelente, saber entrar em sintonia, ter habilidade para ajudar, se você não recebe o pedido de ajuda. Olha lá na equação. 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1.000. Vezes 10 mil. Vezes 0, o que aconteceu? Zerou tudo. Né? Então, esse é o fator multiplicador dessa equação. Ela zera a partir do momento que um desses fatores é zero. No início, o treinamento tem como principal objetivo criar um grupo amistoso e confiável. Né? A gente já falou disso. Para isso, necessitamos de quê? De conhecer uns aos outros. Para conhecer uns aos outros, precisamos de falar de nós. Né? O treinando menos avisado pode ficar confuso e achar que foi oferecido um treinamento e, na realidade, está acontecendo o quê? Uma terapia de grupo. E uma terapia de grupo, que tipo? Disfarçada.
Porque não é dito que é terapia de grupo, dito que é treinamento. Mas não é terapia de grupo. Nós já falamos lá na primeira sílaba. Como o treinamento desconhece o caminho pelo qual tem que passar, é natural que se sinta inseguro, confuso e perdido. Compete ao treinador realinhar o processo a cada momento em que ele identifica essas sílabas. E finalmente, quase finalmente, penúltima, tome conta da sua mochila. O que é isso? Essa metáfora revela exatamente o que acontece no treinamento. Durante o treinamento, muitas habilidades são ensinadas. O treinando aposta somente daquelas que necessita naquele momento da sua vida. Então, a imagem é assim, é como se ele, na caminhada, fosse colocando tudo na mochila que carrega nas costas. De tempos em tempos, esvazia a mochila, verifica aquilo que é útil para ele e aquilo que não é útil, deixa no caminho. Não enche a mochila, não leva a mochila cheia, porque senão o peso vai ficar muito grande. E subir a escada vai ser muito difícil. Então, você vai se apoderar daquilo que você precisa naquele momento. É por isso que muitas pessoas, quando repetem o grupo, e às vezes repetem 1, 2, 3 vezes, diz assim, cada grupo que eu fiz foi diferente. Não, cada grupo que você fez foi diferente, porque a sua necessidade era diferente em cada momento. Quando você lê um livro pela segunda vez, a segunda vez é absolutamente diferente da primeira vez. Se você lê o livro, mesmo pela terceira vez, você vai achar que está lendo um livro completamente diferente. O livro é o mesmo, mas a sua percepção, a sua visão, a sua necessidade mudou. E o seu foco, então, vai estar em cima da sua necessidade. Se você proceder dessa maneira, for esvaziando a sua mochila, o que vai acontecer? Você não vai perder tempo de parar diante de cada habilidade e se perguntar, será que eu vou ficar com essa ou não? Você vai enchendo a mochila. No final da caminhada, de tempos em tempos, você para, né, esvazia aquilo que não é necessário. E finalmente nós chegamos lá no empacado. Aquele empacado que a gente falou lá no comecinho dessa nossa apresentação de hoje. Né? É o temor de não ser capaz de aprender tudo. Tudo que está sendo ensinado. Isso pode se tornar um grande obstáculo à caminhada do grupo toda. Por que do grupo? Porque você, na ânsia de querer guardar tudo, você segura o grupo. Né? Segura como? Através de 1000 estratégias, perguntas, enfim. Né? A gente sabe quando alguém quer segurar alguém, qual que é a melhor técnica para segurar? Fazer uma pirraça, né? Fazer uma birra. Né? E aí então a gente diz, questionar, não concordar, querer saber mais detalhes, querer aprofundar mais, pode ser uma forma camuflada de birra para fazer parar o processo. Né? Essa é uma das ciladas que alguns treinantes podem inconscientemente amar para si e para o grupo. Nas habilidades aprendidas no modelo de ajuda, não há com que concordar ou discordar. Presta atenção, por quê? Todas as habilidades deverão ser testadas na prática, no relacionamento com as pessoas. E aí? Se elas funcionarem, você vai aderir a essas habilidades, você vai tê-las consigo. Caso contrário, o que você vai fazer? Não funcionou não? Joga fora. Põe no lixo. Então você não tem que concordar, você tem que desprezar. Eu não quero saber, eu quero saber se funcionou para mim, então eu vou agregar. Não funcionou? Eu vou descarregar. Eu vou colocar no lixo. O nosso consciente é capaz de criar situações muito bem fundamentadas para evitar o novo, impedindo as mudanças. Olha lá, isso a gente colocou com o nome de atenção. Atenção.
O nosso inconsciente é capaz de criar isso, né? Além do mais, o modelo de ajuda é aprendido passo a passo e a noção do todo só vai ocorrer no final do treinamento. A gente falou mais ou menos isso. O treinamento modelo de ajuda nos leva a investigar o nosso sistema de crença, validar o significativo e descartar o desnecessário. Eu dito lá no começo, né? Essas alterações no sistema de crença determinam mudança na nossa maneira de ver a vida e de se comportar diante dela. A mudança é sempre uma grande ameaça. O nosso consciente, tentando nos proteger do novo, arma ciladas que, se não forem identificadas a tempo, vão impedir o nosso crescimento como pessoa. Enfim, essa é o nosso degrau, o nosso passo, o último degrau do módulo Criando Raiz. Convido vocês para, no próximo encontro, adentrarmos para dentro do módulo Abrindo as Portas da Percepção. Vai ser uma grande viagem, vai ser uma viagem emocionante. Convido a todos, não percam. Vamos nos encontrar na próxima semana e vamos abrir o módulo Abrindo as Portas da Percepção. Abrindo as portas da percepção. Rapidamente, aqueles avisos, vocês já sabem, já repeti várias vezes, mas vamos repetir mais uma vez. Se você gostou, um like. Inscreva-se e compartilhe. Estamos com 314 treinandos virtuais fazendo esse trabalho juntos. Vamos engrossar fileiras. Vamos compartilhar. Vamos se inscrever. Para a gente ter uma posição de destaque dentro do YouTube e o YouTube fazer uma maior visualização desse programa, para que mais pessoas possam ser beneficiadas e assim a gente possa trazer uma pequeníssima mudança nessa nossa sociedade. Um grande abraço para vocês e até a próxima.